As mãos dele são ásperas contra minha pele, contrastando com a seda dos lençóis que Victoria escolheu pessoalmente em Milão. Victor me olha com aqueles olhos azuis que parecem gelo derretendo, e por um momento esqueço que isso não deveria estar acontecendo. Esqueço que sou um homem casado, esqueço que ele é meu guarda-costas. Só existe este quarto com vista para o porto de Mônaco e a forma como a respiração dele fica irregular, quando meus dedos traçam as cicatrizes em seu peito. Liam, ele sussurra meu nome com aquele sotaque russo que me desarma completamente, e sei que cruzamos uma linha da qual não há retorno, mas estou me adiantando. Deixe-me contar como chegamos até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos dizer nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Ao final desta história, por favor, avalie a de Awane nos comentários e conte o que mais gosta. Meu nome é Liam O'Connor, tenho 27 anos, e até 3 anos atrás vivia em um apartamento minúsculo em Cork, onde o mofo crescia nas paredes como uma segunda família. Agora moro em uma mansão à beira-mar em Mônaco que vale mais do que minha família irlandesa poderia ganhar em 10 vidas. A ironia não me escapa. Escapei da pobreza me casando com uma mulher que poderia comprar meu país natal, como se fosse um capricho de fim de semana. Lady Victoria Ashworth tem 42 anos, herdou um império petroleiro aos 25 e decidiu que precisava de um marido jovem e criativo para dar um certo ar boêmio à sua imagem pública. Eu precisava comer todos os dias e publicar minhas novelas sem me preocupar com o aluguel. Foi uma transação perfeita, pelo menos no papel. Nosso casamento foi capa de 3 revistas internacionais. A cerimônia aconteceu no castelo dela, em Cotswolds, com 500 convidados que eu não conhecia e um vestido de noiva que custou mais do que toda a minha educação universitária. Eu usava um smoking feito sob medida que pinicava o tempo todo, sorria para as câmeras e me perguntava se o garoto pobre de Cork reconheceria o homem que eu me tornara. Os primeiros meses foram como viver em um filme. Mônaco é um parque temático para bilionários, iates que parecem cidades flutuantes, carros que custam fortunas, restaurantes onde um jantar pode alimentar uma família por meses. Victoria me apresentava como seu talentoso marido escritor irlandês, em jantares onde a conversa girava em torno de investimentos, aquisições e política internacional que eu fingia entender. Mas a novidade passou rápido. Victoria viajava constantemente a negócios, me deixando sozinho na nossa mansão com empregados que falavam em sussurros e me tratavam com a deferência desconfortável reservada a AOS novos ricos. Eu escrevia durante o dia, mas as palavras vinham forçadas. Minhas novelas anteriores nasciam da dor, da saudade, da experiência autêntica. Agora eu escrevia a partir do privilégio, e isso transparecia. Toda noite, como um ritual de conexão com o meu passado, escrevia cartas para o meu eu de 17 anos. Contava sobre os jantares de 1.000 euros por pessoa, sobre os ternos que custam mais do que o salário anual do meu pai, sobre a solidão que se pode sentir cercado de luxo. Vale a pena? Perguntava ao adolescente que ia dormir com fome. Eu não sabia responder. Foi durante um desses períodos de solidão que Victoria anunciou que havia contratado segurança pessoal para mim. Com meu perfil público e seu crescente reconhecimento como escritor, precisamos de proteção, disse ela durante uma de suas breves estadas em casa. Especialmente depois do que aconteceu com os Rothstein no último mês. Os Rothstein eram conhecidos nossos cujo filho havia sido sequestrado em Nice. O resgate foi pago, mas o trauma destruiu a família. Victoria tinha razão. Embora eu secretamente pensasse que ninguém se daria ao trabalho de sequestrar um escritor irlandês que fingia pertencer à alta sociedade. Victor Kozlov chegou em uma terça-feira chuvosa de fevereiro. Lembro-me perfeitamente porque estava escrevendo uma cena melancólica quando a campainha tocou, e a presença dele mudou a energia de toda a casa de forma imediata e irreversível. Ele era mais alto do que eu esperava, com uma presença física que preenchia qualquer espaço onde entrasse. Não era a musculatura exagerada de academia, mas a solidez funcional de alguém cujo corpo é uma ferramenta de sobrevivência. Seu terno era impecável, mas não conseguia esconder a forma como ele se movia, calculada, eficiente, como um predador disfarçado de cavalheiro. Senhor O'Connor, disse ele com um aperto de mão que poderia ter esmagado meus ossos de escritor se ele quisesse. Seu sotaque russo era sutil, mas inegável, dando a cada palavra um peso extra. Seus olhos foram o que mais me impressionou. Azuis como gelo, sim, mas não frios. Havia inteligência ali,
E algo mais que eu não consegui identificar imediatamente. Ele me olhava como se eu fosse um quebra-cabeça que ele precisava resolver, não apenas um cliente a proteger. Sua esposa me contratou para garantir sua segurança, continuou. E havia algo na forma como ele disse sua esposa que me fez pensar que ele já tinha formado uma opinião sobre nosso casamento. Preciso fazer algumas perguntas sobre sua rotina diária. Passamos a hora seguinte no meu escritório, onde Victor tomava notas em um caderno de couro, enquanto eu descrevia minha vida previsível. Escrever pela manhã, caminhar pelo porto ao meio-dia, jantares ocasionais com outros expatriados ricos, eventos sociais quando Victoria estava em casa. Era uma existência tão segura que beirava o tédio. Inimigos? Perguntou sem levantar os olhos das anotações. Críticos literários furiosos? Brinquei, mas ele não sorriu. Dívidas? Relacionamentos passados complicados? Família com problemas financeiros que poderiam ser usados para pressioná-lo? A pergunta sobre a família tocou um nervo. Meus pais ainda viviam na mesma casa deteriorada em Cork, orgulhosos ao ponto de recusar minha ajuda financeira direta. Eu enviava dinheiro de formas criativas, prêmios literários, fictícios, heranças de tios inventados. Eles aceitavam porque precisavam acreditar que o filho deles havia triunfado por talento, não por casamento. Minha família está bem, menti, e Victor me olhou de uma forma que sugeria que ele sabia exatamente que eu estava mentindo, mas que não era problema dele resolver meus assuntos pessoais. Nas semanas seguintes, Victor se tornou minha sombra. Me acompanhava discretamente a todos os lugares, nas caminhadas matinais pelo porto, na livraria onde comprava edições raras, nos cafés onde tentava escrever, enquanto observava as pessoas. Ele era profissional ao ponto de ser quase invisível, mas eu era dolorosamente consciente da presença dele. Havia algo hipnótico na forma como ele escaneava constantemente nosso entorno, como seus olhos nunca paravam de se mover, catalogando ameaças potenciais que eu nem conseguia imaginar. Isso me fazia sentir seguro, sim, mas também estranhamente vulnerável, como se ele pudesse ver todas as minhas defesas emocionais tão claramente quanto avaliava as rotas de fuga em qualquer ambiente. A primeira rachadura em seu profissionalismo aconteceu na minha terceira semana sob sua proteção. Eu estava no meu escritório, lutando com um capítulo particularmente difícil, quando o encontrei olhando os livros nas minhas prateleiras. Não apenas olhando, mas lendo os títulos com o que parecia um interesse genuíno. Dostoiévski? Comentei, notando que ele segurava uma edição de Asterisk Crime e Castigo Asterisk. Uma obsessão da juventude, respondeu, devolvendo o livro ao lugar com um cuidado quase reverente. Você lê em russo? Só traduções. Meu irlandês é péssimo e meu russo inexistente. Pela primeira vez, algo que poderia ter sido um sorriso cruzou seu rosto. O gaélico irlandês é lindo. Sua tatuagem é um poema. Olhei para meu pulso esquerdo onde tinha tatuados versos de Yeats que minha ex-namorada da universidade havia traduzido para mim. Era estranho que Victor tivesse notado algo tão pessoal. Ele tinha um coração de ouro. Traduzi. Era a minha forma de lembrar de onde vim. E de onde é exatamente? A pergunta era simples, mas a forma como ele a fez sugeria que ele entendia que meu passado era mais complicado do que meu presente privilegiado. Contei a ele sobre Cork, sobre crescer em um bairro onde as ambições eram medidas em termos de conseguir um emprego estável na fábrica local. Falei sobre escrever minha primeira novela em cadernos baratos, sobre enviar manuscritos rejeitados até que, finalmente um foi aceito, justo quando conheci Victoria. Victor ouvia sem julgar, e havia algo em sua atenção completa que me fazia querer continuar falando. Era tão diferente das conversas superficiais que eu mantinha com o círculo social de Victoria, onde todos fingíamos que nossos problemas se limitavam a qual iate comprar para o verão. Você sente falta? Perguntou finalmente. Da pobreza? Ri, mas soou amargo até para mim. É complicado. Sinto falta da honestidade dela. Quando você é pobre, pelo menos sabe exatamente onde está pisando. Aqui, tudo é encenação. Victor assentiu como se entendesse perfeitamente o que eu queria dizer. O dinheiro compra muitas coisas, mas raramente compra paz. Era uma observação surpreendentemente filosófica vinda de um guarda-costas e me fez perguntar que experiências haviam moldado essa perspectiva. Mas antes que eu pudesse investigar mais, o telefone dele tocou e ele voltou imediatamente ao modo profissional. A transformação foi instantânea e absoluta. O homem que estava compartilhando observações sobre a condição humana desapareceu
substituído pela máquina de proteção eficiente que Victoria havia contratado. Era como se ele tivesse colocado uma máscara, e percebi que talvez a pessoa real fosse aquela com quem eu estava conversando momentos antes. Naquela noite, escrevendo minha carta diária para meu eu passado, mencionei Victor pela primeira vez. Há algo nele que não consigo decifrar, escrevi. É como se ele fosse duas pessoas diferentes, o profissional implacável e alguém mais que se esconde por baixo. Me pergunto que segredos ele carrega e por que tenho a sensação de que os meus não são segredos para ele. Eu não sabia então que Victor mantinha seu próprio diário e que naquela mesma noite ele havia escrito sobre mim pela primeira vez. Observações que não tinham nada a ver com protocolos de segurança e tudo a ver com a forma como minhas mãos tremiam levemente quando falava do meu passado, ou como meus olhos se perdiam na distância quando achava que ninguém estava me olhando. A mudança entre nós foi sutil, mas inegável. Nossas conversas se tornaram mais frequentes, mais pessoais. Victor começou a fazer comentários ocasionais sobre os livros que lia, e até me recomendou alguns autores russos contemporâneos. Eu comecei a perguntar sobre seu passado militar, embora suas respostas fossem sempre cuidadosamente medidas. Também notei que ele começou a me estudar de uma forma que ia além da avaliação profissional. Seus olhos se demoravam no meu rosto quando achava que eu não percebia, e ele começou a antecipar minhas necessidades de formas que sugeriam uma atenção muito pessoal, AOS, meus hábitos e preferências. Tudo isso poderia ter continuado indefinidamente como uma tensão subterrânea entre nós, mas Mônaco tem uma maneira de acelerar as coisas. O perigo chegou mais rápido do que qualquer um de nós havia previsto, e com ele, a revelação de que alguns desejos são impossíveis de proteger, não importa o quão profissional seja seu guarda-costas. Se você está gostando desta história, não se esqueça de dar um like e se inscrever para não perder as próximas partes. A tensão está apenas começando. A primeira vez que senti o perigo real foi numa quinta-feira à tarde, enquanto comprava livros em uma pequena livraria perto do cassino. Victor estava a poucos metros de distância, aparentemente absorto em um romance de espionagem, mas eu sabia que cada fibra do seu ser estava catalogando as entradas, saídas e cada pessoa que entrava no local. Eu havia escolhido 3 livros de poesia irlandesa quando notei o homem de casaco preto. Não era nada óbvio, apenas um cara normal folheando a seção de história, mas algo na forma como ele evitava me olhar diretamente enquanto me seguia sutilmente pela loja me deixou nervoso. Quando me dirigi ao caixa, Victor apareceu ao meu lado como se estivesse lá o tempo todo. "Vamos", murmurou baixinho, sua mão encontrando a parte baixa das minhas costas com uma familiaridade que me surpreendeu. Agora, não discuti. Nas últimas semanas, aprendi que quando Victor usava aquele tom, não era hora de perguntas. Paguei os livros rapidamente enquanto ele escaneava a loja com aquele olhar afiado que eu já tinha visto tantas vezes. No carro, enquanto nos afastávamos, finalmente perguntei: "O que aconteceu ali?" "O homem de casaco preto está nos seguindo há 3 dias", respondeu Victor, seus olhos verificando constantemente os retrovisores. Hoje ele decidiu se aproximar mais. 3 dias? Minha voz saiu mais aguda do que pretendia. "Por que não me disse?" Victor me olhou por um momento antes de voltar a atenção para a estrada. "Por que não era necessário preocupá-lo até que eu tivesse certeza? É a mim que estão seguindo. Eu tenho o direito de saber." "Senhor O'Connor", ele começou em seu tom profissional, mas o interrompi. "Liam, depois de um mês me protegendo, acho que você pode usar meu nome." Algo mudou na expressão dele. Uma suavidade que eu não tinha visto antes passou por seus olhos azuis. "Liam", repetiu, e a forma como meu nome soava em seu sotaque russo me fez sentir algo que eu não deveria ter sentido. "Você tem razão. Eu deveria ter te contado." Naquela noite, Victor revisou todos os sistemas de segurança da mansão 2 vezes. Eu o observava se mover pela casa com eficiência militar, verificando janelas, portas, câmeras. Havia algo hipnótico em sua concentração, na forma como suas mãos experientes manipulavam os dispositivos eletrônicos. "Victor", chamei quando ele terminou sua inspeção. Ele estava na cozinha preparando um chá que cheirava a ervas russas que trouxera de casa. "Sim? Posso perguntar o que te levou a esse trabalho?" Ele ficou imóvel por um momento, a chaleira suspensa no ar. "É uma longa história. Eu tenho tempo." Victor serviu seu chá e se sentou à minha frente na mesa de mármore que Victoria importara da Itália. Na luz suave da cozinha, as linhas de seu rosto pareciam menos severas, mais humanas.
Servi no exército russo por 8 anos. Spetsnaz. Começou, e eu assenti como se soubesse exatamente o que isso significava. Quando terminei meu serviço, não sabia o que fazer comigo mesmo. A vida civil é diferente. O que te fez deixar o exército? Sua mandíbula se contraiu levemente. Perdi alguém importante em uma missão. Depois disso, decidi que preferia proteger vidas em vez de outras coisas. Havia dor em sua voz, cuidadosamente controlada, mas inegável. Sem pensar, estendi a mão e toquei a dele brevemente. Sua pele era quente, mais macia do que eu esperava para alguém com tantas cicatrizes. Sinto muito, disse, e retirei minha mão rapidamente, consciente de quão inapropriado era o gesto. Mas Victor não afastou a dele imediatamente. Seus dedos ficaram próximos aos meus, por um momento que pareceu eterno. Obrigado, murmurou, e havia algo em sua voz que me fez pensar que ele não recebia consolo com frequência. Os dias seguintes trouxeram uma tensão diferente à casa. Victor aumentou as medidas de segurança, o que significava que passávamos ainda mais tempo juntos. Eu não podia mais caminhar pelo porto sozinho. Ele me acompanhava sempre, mantendo uma distância profissional, mas constante. Comecei a notar pequenos detalhes sobre ele que não tinha visto antes. A forma como ele se certificava de que eu sempre tivesse café fresco pela manhã, como ele memorizara meus horários de escrita e se tornava extra silencioso durante essas horas. Uma vez, o peguei lendo um dos meus livros anteriores, aquele que escrevi sobre crescer pobre na Irlanda. O que achou? Perguntei apontando para o livro. É honesto, respondeu após considerar cuidadosamente suas palavras. Doloroso, mas honesto. Dá para perceber que você escreveu com o coração. E agora? Agora o quê? Eu ainda escrevo com o coração? Victor fechou o livro e me olhou diretamente. Acho que você está procurando algo novo para escrever com honestidade. Era uma observação tão perspicaz que me deixou sem palavras. Ele estava certo. Meus recentes esforços de escrita pareciam vazios porque eu tentava recriar emoções do passado em vez de explorar as do presente. E as emoções do meu presente eram complicadas, confusas e completamente inadequadas para um homem casado. Uma semana depois, Victor me informou que haviam identificado o homem que nos seguia. Era um paparazzo freelance tentando tirar fotos comprometedoras para vender a US tabloides. Não havia perigo real, mas Victoria decidiu manter as medidas de segurança elevadas mesmo assim. Melhor prevenir do que remediar, disse ela durante uma de suas breves ligações de Singapura, onde estava fechando algum tipo de acordo petroleiro. Victor disse que você tem sido muito colaborativo. Ele é bom no que faz, respondi, me perguntando exatamente o que Victor havia relatado sobre mim. Excelente. A propósito, estarei fora por mais 2 semanas. Há alguns assuntos em Hong Kong que exigem minha atenção pessoal. Depois de desligar, percebi que não senti decepção com sua ausência prolongada. Na verdade, senti algo perigosamente parecido com alívio. A presença de Victoria sempre me lembrava o quão artificial era nossa situação, enquanto com Victor, eu me sentia mais eu mesmo do que em anos. Essa revelação veio à tona 2 noites depois, durante o que teria sido uma noite perfeitamente normal, não fosse pelo fato de que começou a chover torrencialmente. Victor e eu estávamos na sala, ele revisando relatórios de segurança em seu laptop enquanto eu fingia ler, mas na verdade, o observava trabalhar. Havia algo fascinante em sua concentração. A forma como ele franzia ligeiramente a testa quando lia algo importante, como passava a mão pelo cabelo quando estava pensando. Ele era completamente alheio a esses gestos, o que os tornava ainda mais atraentes. Liam, disse de repente, e me sobressaltei ao perceber que estava o encarando fixamente. Sim, posso te perguntar algo pessoal? Assenti, embora meu coração tenha acelerado sem motivo aparente. Você está feliz? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Era tão simples, tão direta e tão impossível de responder com honestidade sem desmoronar toda a fachada que eu havia construído cuidadosamente. Por que você pergunta isso? Porque eu te observo, disse Victor, fechando o laptop e me dando toda a sua atenção. Te observo escrever e vejo frustração. Te observo em eventos sociais e vejo atuação. Te observo quando acha que ninguém está olhando e vejo. O que você vê? Tristeza. A palavra pairou no ar entre nós como uma confissão. Porque ele estava certo, claro. Eu estava triste há tanto tempo que comecei a confundir a melancolia com a normalidade. É complicado, disse finalmente.
A maioria das coisas importantes é. Victor se levantou da cadeira e se aproximou de onde eu estava sentado no sofá. Sentou-se ao meu lado, mais perto do que a situação exigia, e eu podia sentir o cheiro de sua colônia sutil, misturada com algo que era exclusivamente dele. Você sabe o que realmente te faz feliz? Perguntou. Eu o olhei. Esse homem que entrou na minha vida para me proteger de ameaças externas, mas que de alguma forma se tornou a maior ameaça à minha estabilidade emocional. E percebi que a resposta estava sentada bem na minha frente. Isto, sussurrei sem pensar, falar com você, sentir que alguém realmente me vê. Os olhos de Victor escureceram ligeiramente, e o ar entre nós ficou denso com algo que nenhum de nós deveria estar sentindo. Seus dedos se moveram em direção aos meus, mal os tocando, mas o contato enviou eletricidade por todo o meu corpo. Liam, murmurou meu nome como um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Eu sei, respondi. Sei que isso está errado. Sei que sou um homem casado. Sei que você é meu empregado. Sei todas as razões pelas quais isso não pode acontecer. Mas nunca me senti tão vivo quanto quando estou com você. Por um momento que pareceu eterno, ficamos ali, nos olhando nos olhos, balançando na beira de algo que mudaria tudo. A chuva batia nas janelas como se o próprio clima estivesse tentando nos lembrar da tempestade que estávamos prestes a desencadear. Foi Victor quem finalmente se afastou, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração que agora eu conhecia tão bem. Isso não pode acontecer, disse, mas sua voz carecia de convicção. Por quê? Porque sou seu guarda-costas. Porque você é casado. Por quê? Porque você tem medo. Ele me olhou com surpresa, como se não esperasse que eu o tivesse visto tão claramente. Sim, admitiu após um momento. Tenho medo. Do quê? De não conseguir te proteger se isso mudar entre nós. De que meus sentimentos comprometam meu julgamento. De que sentimentos, Victor? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Os sentimentos que eu não deveria ter pelo homem que devo proteger. Os sentimentos que fazem cada dia ser uma tortura porque não posso te tocar. Os sentimentos que me mantêm acordado à noite imaginando o que aconteceria se fôssemos dois homens diferentes em circunstâncias diferentes. Meu coração parou completamente. Victor, eu deveria renunciar, continuou levantando-se abruptamente do sofá. Deveria ir embora antes que isso se torne mais complicado. Não, a palavra saiu de mim com mais força do que pretendia. Por favor, não vá. Liam, isso não pode acabar bem. Talvez não, admiti. Mas pela primeira vez em anos sinto algo real. Por favor, não tire isso de mim. Victor me olhou com uma expressão que era parte dor, parte desejo, parte resignação. Finalmente assentiu, embora parecesse estar lutando consigo mesmo. Não vou embora, disse, mas precisamos estabelecer limites. Que tipo de limites? Do tipo que nos mantenha sãos. Mas mesmo enquanto ele dizia essas palavras, ambos sabíamos que alguns limites estão destinados a serem cruzados. A tensão que vinha se acumulando entre nós por semanas finalmente encontrou sua voz, e uma vez que certos sentimentos são reconhecidos, é impossível fazer com que desapareçam. Naquela noite, deitado na minha cama de casal em uma mansão comprada com o dinheiro da minha esposa, escrevi no meu diário pela primeira vez, em vez de escrever a carta habitual para meu eu passado. Hoje admiti que estou me apaixonando por Victor, escrevi. E ele admitiu que sente algo por mim também. Não sei o que isso significa ou aonde nos leva, mas pela primeira vez desde que cheguei a Mônaco, me sinto completamente acordado. O que eu não sabia era que em seu quarto, Victor estava escrevendo em seu próprio diário. Hoje cruzei uma linha que jurei nunca cruzar. Disse a Liam a verdade sobre meus sentimentos. Amanhã terei que descobrir como protegê-lo quando aquilo de que mais quero protegê-lo sou eu mesmo. A tempestade lá fora havia cessado, mas a tempestade entre nós estava apenas começando. Os dias após nossa confissão mútua foram estranhos e carregados de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Victor mantinha seu profissionalismo impecável durante o dia, mas eu percebia os pequenos deslizes, a forma como seus olhos se demoravam no meu rosto quando achava que eu não notava, como seus dedos roçavam os meus acidentalmente quando me passava documentos, a maneira como ele pronunciava meu nome com uma suavidade que não usava para mais ninguém. Foi durante esse período de equilíbrio precário que Victoria me ligou com notícias inesperadas. Liam, querido, preciso que você faça algo por mim, disse sua voz cristalina pelo telefone de Hong Kong.
Minha irmã Penélope chega amanhã a Mônaco. Meu estômago revirou. Penélope Ashworth era tudo o que Victoria evitava ser: frívola, fofoqueira e com uma habilidade sobrenatural para detectar segredos familiares. Era também a única pessoa no mundo capaz de fazer Victoria agir como uma adolescente nervosa. Quanto tempo ela fica? Perguntei, rezando por uma resposta curta. 1 semana. Ela está passando por uma separação difícil e precisa de distração. Quero que você a entretenha, a leve para jantar, talvez a alguns eventos sociais. Você sabe como ela é com homens atraentes. A insinuação me deixou desconfortável. Penélope tinha fama de ser entusiástica em suas apreciações masculinas, especialmente quando estava vulnerável. Claro, menti. Será um prazer. Depois de desligar, encontrei Victor em seu quarto revisando equipamentos de segurança. O quarto era espartano, uma cama de solteiro perfeitamente arrumada, uma mala organizada com precisão militar e uma pequena pilha de livros em russo cuidadosamente empilhados na mesinha de cabeceira. Temos complicações, informei sobre a visita de Penélope. Victor franziu a testa enquanto processava a informação. O quão problemática é exatamente a irmã da sua esposa? Imagine um furacão com joias de diamante e uma tendência a beber champanhe demais. Naquela noite, enquanto jantávamos na varanda com vista para o porto, Victor me fez perguntas sobre a dinâmica familiar dos Ashworth. Era parte do seu trabalho conhecer todas as pessoas que estariam perto de mim, mas havia algo mais pessoal em sua curiosidade. Victoria e você? Começou, mas parou como se tivesse cruzado uma linha invisível. O quê? Nada. Desculpe-me pela intromissão. Victor, depois de tudo o que compartilhamos, acho que você pode me perguntar o que quiser. Ele brincou com o guardanapo por um momento antes de falar. Você e Victoria têm um casamento de verdade? A pergunta me atingiu com sua honestidade brutal. O que você quer dizer com de verdade? Vocês se amam. Fiquei em silêncio por tanto tempo que Victor provavelmente pensou que eu não responderia. Como explicar que nosso casamento era uma sociedade elegante? Que Victoria me escolhera como se escolhe um acessório sofisticado e que eu a aceitara como quem aceita um salva-vidas? Nos respeitamos, disse finalmente. Cuidamos um do outro, mas amor, não no sentido que acho que você está perguntando. Ela sabe disso? Acho que nós dois sabemos, mas nunca falamos sobre isso. É mais fácil assim. Victor assentiu como se entendesse perfeitamente as complexidades das relações de conveniência. E você, já esteve realmente apaixonado? A pergunta me fez pensar em Sarah, minha ex-namorada de Cork, que terminou comigo quando decidi me mudar para Londres em busca de oportunidades editoriais. Eu achava que a amava na época, mas agora, sentado diante de Victor sob as estrelas de Mônaco, percebi que o que senti por Sarah era confortável, seguro, previsível. Achei que sim, uma vez, respondi, mas agora acho que era só familiaridade disfarçada de amor. E agora? A pergunta pairou entre nós como uma convite e uma armadilha ao mesmo tempo. Olhei para Victor, esse homem que passou a conhecer meus humores melhor que minha própria esposa, que memorizara minhas rotinas, que me fazia sentir visto de uma forma que eu nunca experimentara. Agora eu entendo a diferença, sussurrei. Os olhos de Victor encontraram os meus e por um momento o ar se tornou denso com possibilidades não ditas. Então, seu telefone tocou, quebrando o encanto, e voltamos bruscamente à realidade. Penélope chegou no dia seguinte como um tornado de perfume caro e malas Louis Vuitton. Ela era uma versão mais jovem e menos refinada de Victoria, loira platinada, magra até a fragilidade, e com uma risada que podia ser ouvida a 3/4 de distância. Liam, querido, exclamou beijando-me nas duas bochechas com um entusiasmo que me fez recuar instintivamente. Victoria me contou tanto sobre você, e este deve ser o famoso guarda-costas. Victor permaneceu profissional enquanto ela o avaliava sem disfarces, mas eu podia ver a tensão em sua mandíbula, quando Penélope comentou sobre seus olhos fascinantes e perguntou se todos os russos eram tão intensamente masculinos. Os dias seguintes foram uma prova de resistência. Penélope exigia entretenimento constante, almoços nos restaurantes mais exclusivos, compras nas boutiques de Monte Carlo, coquetéis nos bares da moda. Victor nos acompanhava discretamente, mas eu era dolorosamente consciente de como Penélope flertava comigo abertamente e de como Victor observava cada interação com uma expressão cuidadosamente neutra, que não conseguia esconder completamente sua irritação. A situação chegou ao ápice durante um jantar no Hotel Hermitage.
Penélope havia bebido champanhe demais e se tornara ainda mais tátil do que o usual, colocando a mão no meu braço constantemente e se inclinando para mim de maneiras que deixavam pouco à imaginação. Liam, querido, murmurou, seu hálito cheirando a Dom Perignon. Não entendo como Victoria pode te deixar sozinho por tanto tempo. Se você fosse meu marido. Mas não sou. Interrompi gentilmente, me afastando um pouco. Mas poderia ser, insistiu, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Victoria nem estaria aqui para saber. Olhei para onde Victor estava sentado em uma mesa próxima, aparentemente absorto em seu jantar, mas claramente ouvindo cada palavra. A expressão em seu rosto era algo que eu nunca tinha visto antes. Ciúmes contidos misturados com algo mais sombrio. Penélope, acho que você já bebeu o suficiente, disse, sinalizando ao garçom para pedir a conta. Ah, não seja estraga-prazeres, protestou ela, mas deixou que eu a guiasse para fora do restaurante. No carro de volta para casa, Penélope adormeceu contra meu ombro, deixando Victor e eu em um silêncio tenso. Eu podia ver seus nós dos dedos brancos enquanto ele segurava o volante, e a forma como sua mandíbula se tensionava toda vez que Penélope fazia um barulho dormindo. Quando chegamos em casa, ajudei Penélope a chegar ao seu quarto, onde ela imediatamente desabou na cama sem nem tirar os sapatos. Quando voltei para a sala, encontrei Victor de pé junto às janelas, olhando para o porto com uma rigidez que sugeria que ele estava lutando com algo interno. Você está bem? Perguntei. Ele se virou para mim e a intensidade em seus olhos me pegou de surpresa. Você está considerando a sugestão dela? De Penélope? Claro que não. Seria conveniente. Continuou como se não tivesse ouvido minha resposta. Ela está solteira agora, atraente, rica por direito próprio e obviamente interessada. Havia algo em seu tom que me fez dar um passo em direção a ele. Victor, o que você está realmente dizendo? Estou dizendo que talvez você devesse considerar todas as suas opções. Minhas opções? Opções que não envolvam complicar sua vida com sentimentos inadequados pelo seu empregado. A palavra empregado soou como um tapa. É isso que somos? Empregador e empregado? Victor passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que agora eu conhecia intimamente. Não sei, Liam. Não sei o que somos. E esse é o problema. O que você quer que sejamos? A pergunta escapou de mim antes que eu pudesse contê-la, carregada de toda a tensão e confusão das últimas semanas. Victor me olhou como se eu tivesse perguntado algo impossível de responder. Quero. Começou. Depois parou, lutando visivelmente com as palavras. Quero coisas que não posso ter. Como o quê? Como poder te tocar sem que seja inapropriado. Como poder te beijar sem trair meu trabalho. Como poder acordar ao seu lado sem que seja a maior complicação da sua vida. Sua honestidade brutal me deixou sem fôlego. Victor, mas não posso ter nenhuma dessas coisas. Continuou sua voz endurecendo. Porque sou seu guarda-costas. Porque você é casado. Porque a diferença entre nós é um oceano que não podemos atravessar sem que alguém se afogue. E se eu estiver disposto a me afogar? As palavras saíram de mim antes que eu pudesse pensá-las, mas, uma vez ditas, percebi que eram completamente verdadeiras. Eu estava disposto a arriscar tudo, meu casamento, minha segurança financeira, minha vida cuidadosamente construída, pela possibilidade de algo real com Victor. Ele me olhou como se eu tivesse confessado algo aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Liam, você não sabe o que está dizendo. Sei sim. Pela primeira vez em anos, sei exatamente o que estou dizendo. Por um momento que pareceu eterno, ficamos ali nos olhando na beira de algo que sabíamos que mudaria tudo. Então, como se tivesse tomado a decisão mais importante de sua vida, Victor fechou a distância entre nós. Se fizermos isso, disse, sua voz apenas um sussurro, não há volta. Não quero voltar. As mãos dele encontraram meu rosto com uma ternura que contrastava completamente com sua aparência intimidadora. Liam, sussurrou meu nome como uma oração, e então me beijou. Foi suave no início, quase hesitante, como se ele estivesse testando se isso era real. Mas quando respondi, me pressionando contra ele, o beijo se aprofundou, carregado de toda a tensão que vínhamos segurando por semanas. Suas mãos se entrelaçaram no meu cabelo, e eu podia sentir o poder contido em seu corpo, a forma como ele se controlava cuidadosamente para não me machucar. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Victor encostou sua testa na minha, seus olhos azuis escurecidos por algo que era parte desejo, parte terror. O que fizemos? Murmurou.
Algo que deveria ter acontecido há semanas, respondi, surpreso com minha própria certeza. Liam, isso vai complicar tudo. Já está complicado, pelo menos agora é complicado e honesto. Victor sorriu então. Um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto. Sabe o que mais me assusta em você? O quê? Que você me faz querer coisas que jurei nunca mais querer. Como o quê? Como um futuro que não seja apenas sobre sobreviver ao presente. Aquela noite nada mais aconteceu fisicamente, mas algo fundamental havia mudado entre nós. Victor ficou comigo na sala até tarde, falando sobre seus sonhos abandonados de ser professor de literatura, antes de se juntar ao exército, enquanto eu contava sobre os poemas que escrevia em segredo, mas nunca mostrei a ninguém. Quando ele finalmente foi para seu quarto, fiquei acordado por horas, tocando meus lábios onde ainda podia sentir o eco de seu beijo. Na minha carta para meu eu passado naquela noite, escrevi: hoje cruzei uma linha sem volta, e pela primeira vez desde que cheguei a Mônaco não tenho medo do futuro. O que eu não sabia era que no dia seguinte, tudo mudaria de maneiras que nenhum de nós poderia ter previsto, porque enquanto Victor e eu descobríamos o que significava nos amarmos, forças que estavam trabalhando nas sombras, finalmente estavam prontas para agir. Amanhã após nosso primeiro beijo amanheceu com uma tempestade mediterrânea, que parecia refletir perfeitamente o caos emocional que eu sentia por dentro. Victor agia com extremo profissionalismo durante o café da manhã, mas eu percebia os olhares furtivos, a forma como ele evitava o contato físico acidental, como se tocar agora fosse um território perigoso que exigia navegação cuidadosa. Penélope desceu para o café com óculos de sol e uma aparência de ressaca monumental, reclamando do clima horrível e exigindo um café mais forte. Eu tentava ser atencioso sem ser encorajador, um equilíbrio que estava se tornando cada vez mais difícil de manter. Liam, querido, disse ela após sua terceira xícara de expresso. Que tal passarmos o dia no spa? Preciso me desintoxicar depois de ontem à noite. Claro, respondi, embora a ideia de passar horas em um ambiente relaxado com Penélope me deixasse ansioso. Victor terá que verificar as medidas de segurança primeiro. Ah, por favor. Penélope gesticulou com desdém. O que poderia acontecer em um spa de luxo? Não é como se fôssemos ser atacados por massagistas hostis. Victor e eu trocamos um olhar. Ele estava especialmente vigilante desde o incidente com o paparazzo, e eu aprendera a confiar completamente em seus instintos. Com todo respeito, senhorita Ashworth, disse Victor em seu tom mais diplomático. Meu trabalho é antecipar problemas, não reagir a eles. Meu Deus, Victoria não estava brincando quando disse que você contratou o guarda-costas mais sério da Europa. Penélope se dirigiu a mim como se Victor não estivesse presente. Ele nunca relaxa? Relaxar é um luxo que não posso me permitir enquanto estiver responsável pela segurança do Sr. O'Connor, respondeu Victor. E havia algo em seu tom que sugeria que aquela conversa o estava irritando mais do que ele deixava transparecer. Uma hora depois, estávamos a caminho do spa mais exclusivo de Monte Carlo, com Victor dirigindo e escaneando constantemente os arredores como se esperasse uma emboscada a qualquer momento. Penélope insistiu em sentar no banco da frente, o que significava que passou todo o trajeto flertando descaradamente com Victor, enquanto eu observava do banco de trás, me sentindo ridiculamente ciumento da minha cunhada. Você tem namorada na Rússia? Perguntou ela com aquele sorriso que havia aperfeiçoado ao longo de anos como socialite profissional. Não, respondeu Victor brevemente, seus olhos nunca deixando a estrada. Namorado, então? A pergunta caiu como uma bomba no ambiente fechado do carro. Victor se enrijeceu visivelmente, seus nós dos dedos brancos sobre o volante, enquanto eu sentia como se o ar tivesse sido sugado do veículo. Penélope havia tocado exatamente no nervo que nenhum de nós estava preparado para expor. Minha vida pessoal não é relevante para meu trabalho, disse Victor, após um silêncio que pareceu eterno. Ah, tocamos num assunto delicado. Penélope riu, aparentemente alheia à tensão que havia criado. Não se preocupe, querido. Hoje em dia, ninguém se escandaliza com nada. O resto da viagem transcorreu em um silêncio desconfortável que se intensificou ainda mais quando chegamos ao spa. Victor revisou as instalações com sua eficiência habitual, mas eu podia ver que as palavras de Penélope o haviam afetado mais do que ele queria admitir. Enquanto Penélope se entregava a tratamentos de luxo, eu me encontrava na sala de relaxamento com Victor, que mantinha sua vigilância de um canto discreto. A sala estava quase vazia, apenas nós e um casal mais velho que cochilava nas cadeiras de massagem. Você está bem? Perguntei em voz baixa. Perfeitamente bem,
respondeu, mas sua mandíbula tensa sugeria o contrário. Victor, sobre o que Penélope disse. Não é importante, para mim é. Ele me olhou então e vi algo vulnerável em seus olhos que ele raramente permitia mostrar. Por quê? Porque tudo o que te afeta, me afeta agora. Era uma confissão mais íntima do que eu pretendia, mas as palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Victor me olhou como se eu tivesse dito algo revolucionário. Liam, você não pode dizer coisas assim. Por que não? Porque isso torna tudo real. Já é real. Mas se for real, então tem consequências. E as consequências disso. Ele parou, aparentemente incapaz de terminar a frase, mas não precisava. Ambos sabíamos quais seriam as consequências. Meu casamento destruído, a carreira dele arruinada, um escândalo que os tabloides devorariam por meses. Foi nesse momento de vulnerabilidade compartilhada que tudo desmoronou. Um homem de terno que estava lendo uma revista no canto oposto, levantou-se subitamente e caminhou em nossa direção com passos decididos. Victor reagiu instantaneamente, ficando de pé e se posicionando entre o homem e eu. Mas não foi rápido o suficiente. Liam O'Connor, disse o homem com sotaque americano. Sou James Mitchell, do New York Post. Como você responderia às alegações de que seu casamento com Lady Victoria Ashworth é uma farsa projetada para encobrir as preferências sexuais de ambos? Meu sangue gelou. Victor avançou em direção ao jornalista, mas Mitchell levantou as mãos em um gesto pacífico. Só quero uma declaração, Sr. O'Connor. Tenho fotos muito interessantes de você e seu guarda-costas, tiradas ontem à noite na varanda da sua mansão. O mundo parou. Fotos. De nós. Do beijo. Sem comentários. Consegui dizer, minha voz soando estranhamente distante. E quanto a você, Sr. Kozlov? Mitchell se dirigiu a Victor. Como descreveria sua relação com seu empregador? Vamos sair daqui. Agora. Victor me agarrou pelo braço, mas Mitchell não havia terminado. Sei que Lady Victoria está atualmente na Ásia, aparentemente alheia aos desenvolvimentos românticos em sua casa. Você planeja contar a ela sobre sua relação com o Sr. Kozlov, ou prefere que ela descubra pelo meu artigo? Victor se moveu então com a velocidade letal que havia aperfeiçoado durante anos de treinamento militar. Em segundos, ele tinha Mitchell contra a parede, uma mão em sua garganta e a outra confiscando seu telefone. Me escute com muita atenção, disse Victor com uma voz que gelava o sangue. Se você publicar qualquer coisa sobre o Sr. O'Connor baseada em especulações e fotos obtidas ilegalmente, eu te encontrarei. E quando isso acontecer, você vai desejar ter escolhido outra carreira. Isso é uma ameaça, engasgou Mitchell. É uma promessa. Victor soltou o jornalista e me empurrou em direção à saída. Busque a senhorita Ashworth, vamos embora. Os 20 minutos seguintes foram um borrão de atividade frenética. Penélope protestou por ter que abandonar seu tratamento facial pela metade. Victor fez várias chamadas telefônicas em russo, enquanto dirigia como se nossas vidas dependessem disso. E eu fiquei em silêncio, processando o fato de que nossa vida privada havia sido violada da maneira mais pública possível. O que está acontecendo exatamente? Exigiu Penélope do banco traseiro. Por que estamos fugindo como criminosos? Problemas de segurança, disse Victor brevemente, mas eu podia ver pelo retrovisor que Penélope não acreditava na explicação. Uma vez em casa, Victor imediatamente começou a revisar todos os sistemas de segurança, enquanto eu enfrentava o problema mais imediato: ligar para Victoria. Fotos? A voz dela soou estranhamente calma quando expliquei a situação por telefone. Que tipo de fotos? Victoria. Liam. Há algo que eu deveria saber sobre sua relação com Victor? A pergunta direta me deixou sem palavras. Victoria sempre fora perspicaz, mas eu havia subestimado o quanto. É complicado, disse finalmente. Tenho certeza que sim. Liam, preciso que você seja completamente honesto comigo. Você está apaixonado por ele? A pergunta pairou entre nós durante um silêncio que pareceu eterno. Eu poderia ter mentido, poderia ter negado tudo. Poderia ter protegido a fachada do nosso casamento por mais um pouco, mas estava cansado de mentir, especialmente para Victoria, que merecia, ao menos, a verdade. Sim, sussurrei. Entendo. A voz dela não traiu nenhuma emoção. E ele, também. Compreendo. Outra pausa. Sabe, eu sempre suspeitei que isso poderia acontecer. O quê? Liam. Nosso casamento foi muitas coisas, mas nunca foi um grande romance. Ambos sabíamos no que estávamos nos metendo. Eu precisava de um marido apresentável. Você precisava de segurança financeira. Funcionou para nós dois, mas
Mas nunca foi sustentável a longo prazo. Não se um de nós encontrasse algo real. A compreensão dela me surpreendeu tanto que não soube como responder. Victoria, me desculpe, eu nunca quis que isso acontecesse. Eu sei, disse ela suavemente. Sabe o que é irônico? Estou feliz por você. O quê? Eu te vi com Victor nessas semanas. Vi como ele te olha, como você o olha. É a primeira vez desde que te conheci que você parece completamente vivo. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. O que fazemos agora? Agora limpamos essa bagunça. Eu cuido do jornalista e de qualquer foto que ele possa ter. Você cuida de decidir o que realmente quer. E nosso casamento? Liam, a voz dela se tornou gentil. Nosso casamento terminou no momento em que você se apaixonou por outra pessoa. Agora só precisamos descobrir como terminá-lo com elegância. Depois de desligar, fiquei sentado no meu escritório por um tempo, processando tudo o que havia mudado nas últimas horas. Victor apareceu na porta, sua expressão séria. Como ela reagiu? Melhor do que eu esperava. Muito melhor. E agora? Levantei-me e caminhei até ele. Pela primeira vez desde a manhã, não havia hesitação nos meus movimentos. Agora decidimos se vale a pena lutar por isso. Victor me olhou com uma intensidade que me fez tremer. Liam, se fizermos isso, se realmente fizermos isso, não será fácil. A mídia, o escândalo, as complicações legais. Eu sei. Sua vida vai mudar completamente. Já mudou. Você tem certeza? Em vez de responder com palavras, eu o beijei. Desta vez não havia dúvidas, nem culpa, apenas a certeza de que havia encontrado algo pelo qual valia a pena arriscar tudo. Quando nos separamos, Victor sorriu com aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Sabe no que estamos nos metendo? No melhor tipo de problema. Mas mesmo enquanto ríamos, ambos sabíamos que a tempestade que se aproximava seria pior do que qualquer um de nós podia imaginar. Porque quando você ama alguém tanto quanto eu havia começado a amar Victor, o universo tem uma maneira cruel de testar exatamente até onde você está disposto a ir para proteger esse amor. Os 3 dias seguintes passaram como se estivéssemos vivendo em uma bolha frágil que sabíamos que explodiria a qualquer momento. Victoria conseguiu conter temporariamente o jornalista, mas ambos sabíamos que era só uma questão de tempo até a história vir à tona. Penélope voltou para Londres com a intuição de que algo havia mudado drasticamente, embora não tivesse certeza do que exatamente. Victor e eu nos movíamos pela casa como se fôssemos ladrões em nosso próprio lar, roubando momentos de intimidade quando podíamos, sabendo que cada beijo, cada carícia, cada palavra sussurrada poderia ser a última na relativa privacidade que conhecíamos. Foi na quinta-feira de manhã que tudo desmoronou de uma maneira que nenhum de nós havia previsto. Eu estava no meu escritório tentando escrever, mas na verdade apenas encarando a página em branco quando Victor entrou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Não era apenas preocupação ou estresse profissional, era medo puro. Liam, disse ele, e havia algo em sua voz que me fez levantar imediatamente da minha escrivaninha. Preciso te contar algo, algo que eu deveria ter te dito há semanas. O que está acontecendo? Victor fechou a porta e se aproximou de mim, mas em vez de buscar contato físico como vinha fazendo nos últimos dias, manteve a distância. Suas mãos tremiam levemente, algo que eu nunca tinha visto nele. O homem que perdi na Rússia, começou. O que mencionei antes, o nome dele era Alexei Petrov. Éramos colegas de unidade, mas também éramos amantes. Assenti, esperando que ele continuasse, sem entender por que isso o deixava tão abalado. A missão em que ele morreu foi na Chechênia. Estávamos atrás de um traficante de armas que tinha conexões com grupos terroristas internacionais. Mas algo deu errado. Alguém vazou informações sobre nossa operação. Victor, o vazamento veio de dentro, continuou, sua voz ficando mais tensa. Alguém no nosso próprio comando vendeu informações sobre a missão. Alexei morreu porque alguém em quem confiávamos nos traiu. Sinto muito, mas não entendo por que você está me contando isso agora. Victor me olhou com uma expressão que era parte dor, parte terror absoluto. Por que esse traficante de armas, o que estávamos perseguindo? O nome dele era Dmitry Kozlov. O mundo parou. Kozlov, como seu sobrenome? É meu irmão mais velho. As palavras caíram entre nós como pedras jogadas em um lago calmo, criando ondas de choque que se espalhavam por cada canto da minha compreensão. Victor, meu Victor, o homem por quem eu me apaixonara, era irmão do homem responsável pela morte de seu amor anterior. Dmitry desapareceu após a operação fracassada. Continuou Victor, suas palavras saindo aos tropeços.
Os serviços de inteligência russos perderam seu rastro, mas há 3 dias recebi informações de que ele foi localizado. Onde? Aqui, em Mônaco. Meu sangue gelou. O quê? Liam, não acho que seja coincidência que o jornalista tenha aparecido exatamente quando apareceu. Não acho que seja coincidência que meu irmão esteja em Mônaco justo quando estou aqui te protegendo. O que você está dizendo exatamente? Victor passou as mãos pelo cabelo naquele gesto de frustração que eu conhecia tão bem, mas dessa vez ele parecia um homem à beira do colapso. Estou dizendo que acredito que Dmitri está usando nossa relação para chegar até mim, e que você está em perigo por minha causa. Victor, isso é... Comecei a protestar, mas parei quando vi a certeza absoluta em seus olhos. Como você sabe de tudo isso? Porque esta manhã encontrei isso no meu quarto. Victor tirou uma fotografia do bolso e me mostrou. Era uma imagem nossa nos beijando na varanda, mas não era a mesma que o jornalista mencionara. Esta era diferente, tirada de um ângulo que sugeria que o fotógrafo estava dentro dos terrenos da mansão. No verso da fotografia, escrito em cirílico russo, havia palavras que Victor traduziu com a voz trêmula. Um irmão por um irmão, como deveria ter sido há anos. Dmitri sabe sobre nós, continuou Victor. Sabe que encontrei algo, alguém por quem me importar de novo. E ele vai usar isso contra mim. Sentei-me pesadamente na minha cadeira tentando processar todas as informações. Por que você não me contou sobre seu irmão antes? Porque eu esperava nunca ter que contar. Porque quando fui contratado para te proteger, Dmitri estava supostamente morto segundo os registros oficiais. Por que o quê? Porque me apaixonei por você. E queria acreditar que podíamos ter algo normal. Algo que não fosse manchado pelo meu passado. As palavras dele me acertaram como um soco no estômago. Victor havia arriscado minha segurança por amor. Ele colocou seus sentimentos acima do seu julgamento profissional, exatamente o que jurara nunca fazer. Liam, continuou aproximando-se de mim com as mãos estendidas. Você precisa entender. Eu nunca teria aceitado este trabalho se soubesse que Dmitri ainda estava vivo. Nunca te colocaria em perigo conscientemente. Mas você colocou, disse, e minha voz soou mais fria do que eu pretendia. Você me colocou em perigo no momento em que decidiu que seus sentimentos eram mais importantes que minha segurança. Victor parou como se eu o tivesse esbofeteado. Você tem razão. Onde está seu irmão agora? Não sei, mas sei que ele está aqui em algum lugar, esperando. Esperando o quê? Sua oportunidade. Dmitri sempre foi paciente, sempre planejou meticulosamente. Se ele está aqui, é porque tem um plano específico. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o porto que agora parecia ameaçador em vez de belo. Cada iate poderia esconder inimigos, cada prédio poderia ocultar atiradores, cada transeunte poderia ser um espião. O que ele quer exatamente de você? Vingança, respondeu Victor simplesmente. Dmitri culpa o exército russo por arruinar sua vida, mas mais do que isso ele me culpa por persegui-lo. Na mente distorcida dele, a morte de Alexei foi justiça. Um irmão soldado por um irmão criminoso. E agora? Ele planeja me matar para te fazer sofrer como ele sofreu? Não sei, talvez. Ou talvez ele só queira destruir qualquer possibilidade de felicidade que eu possa ter. Virei-me para ele, e pela primeira vez desde que o conheci, Victor parecia completamente derrotado. Seus ombros estavam curvados, sua postura militar perfeita havia desaparecido, e havia algo quebrado em seus olhos que partiu meu coração mesmo em meio ao meu medo e raiva. O que você propõe que façamos? Eu vou embora, disse ele imediatamente. Renuncio. Deixo Mônaco ainda esta noite. Com sorte, Dmitri vai me seguir e te deixar em paz. E se não funcionar, então, pelo menos você não estará em perigo imediato por minha causa. A ideia de Victor desaparecer da minha vida me atingiu como um raio. Depois de tudo o que passamos, depois de finalmente encontrar algo real, a possibilidade de perdê-lo parecia a morte. Não, disse firmemente. Liam, eu disse não. Aproximei-me dele, segurando seu rosto entre minhas mãos. Você não vai fugir. Não vamos deixar seu irmão destruir isso. Você não entende o quão perigoso Dmitri é. Então me ensine. Me conte tudo o que você sabe sobre ele. Seus métodos, suas fraquezas, seus padrões. E depois traçamos um plano. Liam, isso não é um jogo. Dmitri matou dezenas de pessoas. Ele é inteligente, implacável e não tem nada a perder. E nós o que temos? Victor me olhou com confusão. O que você quer dizer? Temos algo pelo qual lutar. Seu irmão é movido por vingança e ódio. Nós somos movidos por amor. Qual você acha que é mais forte?
Pela primeira vez desde que entrou no meu escritório, uma faísca de esperança brilhou nos olhos de Victor. Você tem certeza disso? Uma vez que decidirmos lutar, não haverá saída fácil. Já não há saída fácil, respondi beijando-o suavemente. A única saída é para frente. Victor me abraçou então, com uma desesperação que me fez perceber o quanto ele estava aterrorizado de me perder. Eu te amo, sussurrou contra meu cabelo. Te amo tanto que dói. Eu também te amo. E é por isso que não vamos deixar seu irmão vencer. Passamos as horas seguintes desenvolvendo uma estratégia. Victor me contou tudo o que sabia sobre Dmitri, suas habilidades, seus contatos, sua forma de operar. Ele também falou mais sobre Alexei, sobre a vida que haviam planejado juntos antes que tudo fosse arrancado pela traição e violência. Sabe por que aceitei te proteger? Perguntou Victor enquanto revisávamos os mapas da mansão, identificando pontos vulneráveis e rotas de fuga. Por quê? Porque quando Victoria me mostrou sua foto durante a entrevista inicial, vi algo nos seus olhos que me lembrou de Alexei, não fisicamente, mas havia uma vulnerabilidade ali, uma necessidade de proteção que despertou algo em mim que pensei que havia morrido com ele. E agora percebo que não era apenas o desejo de proteger que reconheci, era a possibilidade de amar novamente. Naquela noite, enquanto finalizávamos nossos planos e esperávamos o confronto inevitável com Dmitri, percebi algo. Pela primeira vez desde que cheguei a Mônaco, eu não estava atuando, não estava fingindo ser alguém que não era, não estava vivendo a vida de outra pessoa. Eu era completamente eu mesmo, lutando por algo que realmente importava, com alguém por quem estava disposto a arriscar tudo. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Victor, disse enquanto nos preparávamos para o que poderia ser nossa última noite juntos, aconteça o que acontecer amanhã, quero que saiba que não me arrependo de nada, nem mesmo de se apaixonar por um homem com um passado tão complicado, especialmente disso. Não se esqueça de dar like e se inscrever no canal se está gostando desta história. Os próximos capítulos serão os mais intensos até agora. Mas enquanto nos deitávamos naquela noite, com Victor mantendo vigilância mesmo em sonhos, e eu planejando as palavras que escreveria se sobrevivêssemos a isso, nenhum de nós sabia que Dmitri já havia feito seu movimento, e que a pessoa que mais amávamos já estava em perigo mortal. O despertar veio cedo demais e da maneira mais violenta possível. Não foram os alarmes de segurança que me arrancaram do sono, mas o som de vidro se quebrando no andar de baixo, seguido imediatamente pela voz calma, mas letal, de Victor sussurrando no meu ouvido. Não se mexa, não faça barulho, ele está aqui. Meu coração disparou a velocidades impossíveis enquanto Victor se levantava da cama, com a graça silenciosa de um predador. Na penumbra do amanhecer, pude ver como ele se transformava instantaneamente no soldado que fora, cada músculo tenso, cada sentido alerta. Onde? Sussurrei. Andar de baixo. Cozinha, acho. Victor se vestiu rapidamente com movimentos econômicos e precisos. Liam, preciso que você faça exatamente o que eu digo. Vá para o escritório, tranque a porta e se esconda atrás da escrivaninha. Não saia, não importa o que ouvir. Não vou te deixar enfrentar seu irmão sozinho. Você vai sim. Sua voz tinha uma autoridade militar que não admitia discussão. Isso é entre Dmitri e eu. Você não faz parte dessa guerra. Me tornei parte dela no momento em que me apaixonei por você. Victor parou no meio do processo de verificar sua arma e me olhou com uma expressão que era parte orgulho, parte terror absoluto. Liam, eu te amo, disse firmemente. E homens que amam não abandonam a pessoa por quem dariam a vida. Um som de passos subindo as escadas interrompeu nossa conversa. Victor xingou em russo e me empurrou em direção à porta. Escritório. Agora, por favor. Corri para o escritório enquanto ouvia Victor se posicionar no corredor. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que podia ser ouvido por toda a casa. Me escondi atrás da escrivaninha como Victor havia ordenado, mas deixei a porta entreaberta para poder ouvir o que acontecia. Olá, irmãozinho. A voz que ecoou pelo corredor era semelhante à de Victor, mas carregada de uma frieza que gelou meu sangue. Dmitri soava como Victor poderia soar se toda a humanidade fosse arrancada dele. Dmitri, a voz de Victor era controlada, profissional, mas eu podia detectar a tensão subjacente. Você envelheceu. O exílio tende a fazer isso com um homem, mas vejo que você prosperou. Um trabalho confortável protegendo crianças ricas mimadas. O que você quer? Direto ao ponto? Bem militar da sua parte. Pude ouvir passos se movendo pelo corredor e percebi que Dmitri estava caminhando lentamente em direção a Victor.
Sabe quantos anos esperei por este momento? Desde que Alexei morreu. Desde que você matou Alexei. O silêncio que se seguiu foi tão denso que senti o peso dele pressionando meu peito. Finalmente Victor falou, e sua voz estava carregada de uma dor que eu reconhecia muito bem. Eu não matei Alexei. Sua traição o fez. Sua traição? A risada de Dmitri era como vidro quebrado. Irmão, você sempre foi o ingênuo. Realmente acreditou que eu vendi informações sobre sua preciosa missão? Os registros militares. Os registros militares mentem, como sempre fizeram. Os passos pararam. O vazamento não veio de mim, Victor. Veio de Alexei. As palavras caíram como bombas no silêncio. Do meu esconderijo pude ouvir a respiração entrecortada de Victor. Você está mentindo. Estou? Porque acha que Alexei sabia de todos os detalhes da missão? Porque ele tinha acesso a informações que estavam muito acima do seu nível de segurança? Porque eu contei a ele. Porque ele te manipulou para que contasse. Porque Alexei Petrov trabalhava para mim há 2 anos. O som que saiu de Victor foi desumano. Uma mistura de dor, fúria e negação absoluta. Não, não é verdade. Seu querido Alexei era meu melhor informante dentro do Spetsnaz. Ele me reportava sobre operações, sobre pessoal-chave, sobre pontos fracos na segurança militar. Tudo por dinheiro. Mente. O grito de Victor ecoou por toda a casa, e pude ouvir o som de algo batendo contra a parede. Acha que estou mentindo? Por que acha que ele estava comigo quando a missão deu errado? Coincidência? Alexei veio buscar seu pagamento final pela informação sobre a operação. Mas o exército mudou os planos sem te avisar. Algo que nem Alexei nem eu sabíamos. Os passos de Dmitri recomeçaram, mais lentos agora, como se ele estivesse saboreando cada palavra. Quando as forças especiais nos cercaram, Alexei entrou em pânico. Tentou fugir. Tentou me abandonar depois de anos trabalhando juntos. Então eu mesmo o matei, com estas mãos, antes que ele pudesse ser capturado e confessar tudo. Não, não é possível. É mais do que possível, irmão. É a verdade. Seu grande amor, o homem por quem você chorou por anos, o homem em cuja memória você viveu, era um traidor que vendeu as vidas de seus companheiros por dinheiro sujo. O silêncio que se seguiu foi absoluto e aterrorizante. Então ouvi algo que partiu meu coração. Victor chorando. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos e dilacerantes de um homem cuja realidade acabara de ser completamente destruída. Sabe o que é mais bonito nessa situação? Continuou Dmitri com uma crueldade casual. Que agora você encontrou outro amor, outro homem vulnerável por quem você daria sua vida. E desta vez, vou me certificar de que você viva o suficiente para ver exatamente que tipo de homem escolheu amar. Liam não tem nada a ver com isso. Ah, mas ele tem tudo a ver, porque ele vai ser o veículo do seu sofrimento exatamente como Alexei foi o veículo do seu engano. Eu não podia mais ficar escondido. As palavras de Dmitri, a implicação de suas ameaças, a agonia na voz de Victor, tudo se combinou em uma fúria protetora que eu nunca havia sentido antes. Saí do escritório e encontrei os 2 irmãos no corredor principal. Victor estava de joelhos, sua arma no chão, completamente quebrado pelas revelações sobre Alexei. Dmitri estava de pé sobre ele, uma pistola apontada para a cabeça de Victor, e quando me viu, sorriu. Era como olhar para uma versão distorcida de Victor. O mesmo físico imponente, os mesmos olhos azuis, mas onde Victor tinha humanidade, Dmitri tinha vazio. Onde Victor tinha controle disciplinado, Dmitri tinha crueldade calculada. Ah, o famoso Liam O'Connor, disse Dmitri girando a pistola em minha direção. O homem que conseguiu o que eu achava impossível, fazer meu irmão se apaixonar novamente. Deixe-o ir, disse, surpreso com o quão firme minha voz soava. Seu problema é com Victor, não comigo. Meu querido garoto ingênuo. Dmitri riu. Meu problema é exatamente com você. Porque Victor precisa aprender uma lição que ele deveria ter aprendido há anos, que o amor é uma fraqueza que te destrói. O amor não é fraqueza. Não? Dmitri inclinou a cabeça como se estivesse genuinamente curioso. Olhe para o seu valente guarda-costas. Um soldado de elite reduzido a lágrimas por palavras sobre um homem morto. Isso te parece força? Olhei para Victor, que finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto devastado, mas quando ele me olhou, vi algo além da dor, determinação. Victor, disse suavemente, não importa o que Alexei tenha feito, não muda quem você é, não muda quem ele é. Dmitri riu amargamente. Ele passou 5 anos vivendo uma mentira.
adorando a memória de um traidor. O julgamento dele foi completamente comprometido desde então. O julgamento dele sobre o quê? Sobre você, claro. Você realmente acha que é coincidência que Victor, um homem especializado em infiltração e espionagem, tenha sido contratado especificamente para te proteger? O mundo oscilou ligeiramente. O que você quer dizer? Pergunte ao seu amado Victor como exatamente ele conseguiu esse trabalho. Pergunte quem o recomendou à sua esposa. Olhei para Victor buscando desesperadamente uma negação em seu rosto. Mas o que vi foi culpa. Liam, começou Victor. Ah, isso é ainda melhor do que eu esperava. Dmitri praticamente ronronava de prazer. Você não contou a ele, não é, irmão? Contar o quê? Victor conseguiu se levantar, embora parecesse que cada movimento lhe custava enormemente. Liam, quando soube que Victoria Ashworth estava procurando segurança para seu marido irlandês, vi uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para te encontrar, interveio Dmitri quando Victor hesitou. Viu, querido Liam? Seu Victor estava obcecado por você antes mesmo de se conhecerem. Ele leu todos os seus livros, pesquisou sua vida, estudou cada detalhe da sua história pessoal. Isso é, comecei, mas Dmitri não havia terminado. Victor viu em você um substituto perfeito para Alexei, outro homem vulnerável, outro irlandês emocional com uma história trágica que precisava de salvação. Ele manipulou toda a situação para se aproximar de você. As palavras me atingiram como balas físicas. Tudo o que eu acreditava sobre nossa relação, sobre como nos conhecemos, sobre a autenticidade dos sentimentos de Victor, tudo estava sendo questionado. Victor, disse, minha voz apenas um sussurro. É verdade? Victor me olhou com uma expressão de agonia absoluta. No começo, sim, eu busquei esse trabalho especificamente. Mas Liam, você tem que acreditar em mim. No momento em que te conheci, tudo mudou. Tudo o que senti por você foi real. Mas você manipulou a situação para me conhecer? Sim. A admissão quebrou algo dentro de mim. Tudo havia sido uma mentira desde o início. Victor orquestrou nosso encontro, estudou minhas fraquezas, usou seu conhecimento da minha história para me fazer me apaixonar por ele. Lindo, murmurou Dmitri. Absolutamente lindo. Victor, você superou todas as minhas expectativas. Não só encontrou outro amor para perder, como construiu esse amor sobre mentiras. Igual com Alexei. Cale-se, gritou Victor, virando-se para o irmão com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Não vou deixar você destruir isso também. Destruir o quê? Uma relação baseada em manipulação e engano? Mas algo havia mudado na dinâmica do ambiente. A dor de Victor estava se transformando em algo mais perigoso. Uma raiva pura e focada, que fazia o próprio ar parecer carregado de violência. Dmitri, disse Victor com uma voz que era mais aterrorizante por sua calma, você cometeu um erro. Que erro? Assumiu que Liam é como Alexei, fraco, manipulável, disposto a fugir quando as coisas ficam difíceis. Victor me olhou então, e em seus olhos vi algo que me fez entender que, apesar de todas as mentiras e manipulações, o que sentíamos um pelo outro era real. Mas Liam não é Alexei, continuou Victor. Ele é mais forte do que qualquer um de nós pensava, e isso significa que seu plano acaba de falhar. Foi então que percebi que enquanto Dmitri falava, Victor usava o tempo para recuperar sua posição estratégica. Sua arma não estava mais no chão, mas em sua mão, e ele havia conseguido se posicionar de modo que Dmitri não tinha mais um ângulo claro para atirar em mim. Liam, disse Victor sem tirar os olhos do irmão, preciso que confie em mim mais uma vez. Só mais uma vez. Olhei para esse homem que havia mentido para mim, que manipulou nosso encontro, que construiu nossa relação sobre uma base de engano. Mas ele também era o homem que arriscara sua carreira por mim, que lutara pelo nosso amor quando teria sido mais fácil fugir, que mesmo agora estava disposto a enfrentar seu próprio irmão para me proteger. Confio em você, disse, e me surpreendi ao perceber que era verdade. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que mal consegui processar. Victor se moveu com a precisão letal para a qual fora treinado, mas Dmitri antecipara o movimento. Os irmãos colidiram em uma explosão de violência que envolveu o corredor. Não havia nada elegante no combate. Era brutal, desesperado, mortal. Anos de treinamento idêntico significavam que eles conheciam todas as forças e fraquezas um do outro. Era uma dança da morte onde cada movimento poderia ser o último. Foi quando vi Dmitri ganhar vantagem, quando vi sua mão se mover para a faca em seu cinto enquanto Victor estava momentaneamente desequilibrado,
que tomei a decisão que mudaria tudo. Não pensei, não calculei as consequências. Apenas agi. Avancei, me colocando entre Dimitri e Victor bem quando a faca começava seu arco em direção ao coração de Victor. O impacto da faca foi como um relâmpago de dor, rasgando meu ombro enquanto eu empurrava Victor para fora do caminho. O grito que escapou de mim foi abafado pelo rugido de fúria de Victor, que aproveitou o momento de surpresa de Dimitri para desarmá-lo com um movimento rápido e brutal. A faca caiu no chão com um clangor metálico, e antes que Dimitri pudesse reagir, Victor o havia imobilizado, contra a parede, o antebraço pressionado contra sua garganta. Liam! A voz de Victor estava carregada de pânico enquanto ele segurava Dimitri com uma força que parecia capaz de esmagar ossos. Você está bem? Eu pressionei a mão contra o ferimento no ombro, o sangue quente escorrendo entre meus dedos. A dor era intensa, mas o alívio de ver Victor vivo e no controle superava tudo. Estou bem, consegui dizer, embora minha voz tremesse. Dimitri riu, mesmo com o ar sendo cortado por Victor. Que heróico, Liam, sacrificando-se pelo meu irmão. Você realmente é diferente de Alexei. Cale a boca, rosnou Victor, apertando ainda mais. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em mim, cheios de uma mistura de gratidão e terror. Liam, vá chamar ajuda, agora. Mas eu não me movi. Não podia deixá-lo sozinho com Dimitri, não depois de tudo. Não vou te deixar, disse, forçando-me a ficar de pé, apesar da tontura que começava a me dominar. Você é um idiota, murmurou Victor, mas havia um traço de carinho em sua voz que fez meu coração apertar. Dimitri, ainda preso contra a parede, parecia estranhamente calmo. Você acha que isso acaba aqui, irmão? Acha que me segurar vai resolver tudo? Há mais pessoas envolvidas. Você sabe disso. Do que você está falando? Perguntei, minha voz mais fraca do que eu gostaria. Dimitri virou a cabeça para me encarar, seus olhos brilhando com uma malícia que me fez estremecer. Você acha que eu vim sozinho? Que arriscaria tudo sem um plano reserva? Há pessoas lá fora, Liam, esperando o meu sinal. Se eu não sair dessa casa em 30 minutos, elas vão garantir que sua vida confortável em Mônaco vire cinzas. Você está blefando, disse Victor, mas havia uma hesitação em sua voz que sugeria que ele não estava tão certo. Quer testar essa teoria? Dimitri sorriu, um sorriso frio e calculado. Vá em frente, irmão. Mate-me. Veja o que acontece com seu precioso Liam depois disso. A tensão no corredor era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado com a promessa de mais violência. Minha visão começava a embaçar. O sangue continuava a fluir do meu ombro, mas eu me forcei a ficar focado. Victor, disse, tentando manter a voz firme. Não o mate. Não agora. Precisamos saber quem está trabalhando com ele. Victor olhou para mim, dividido entre a raiva visceral que sentia por Dimitri e a lógica do meu pedido. Finalmente, ele assentiu, afrouxando ligeiramente a pressão sobre o pescoço de Dimitri, mas mantendo-o imobilizado. Fale, ordenou. Quem está com você? Que tipo de plano é esse? Dimitri tossiu, mas seu sorriso não vacilou. Você sempre foi tão previsível, Victor. Sempre tentando fazer a coisa certa, mesmo quando o mundo inteiro está contra você. Fale. Victor bateu Dimitri contra a parede, o som ecoando pelo corredor. Está bem, disse Dimitri, levantando as mãos em rendição simulada. Eu te dou um nome, um contato que está esperando meu sinal. Mas em troca, você me deixa ir. De jeito nenhum, rosnei, avançando um passo apesar da dor lancinante. Você não está em posição de negociar. Dimitri ergueu uma sobrancelha claramente divertido. Você é corajoso, Liam, vou te dar isso. Mas coragem não vai te salvar quando meus associados começarem a agir. Victor parecia estar em guerra consigo mesmo. Seu instinto de soldado lutando contra seu desejo de me proteger. Finalmente ele falou, sua voz baixa e perigosa. Dê-me o nome. Agora. Ou juro que acabo com você, consequências sejam quais forem. Dimitri sustentou o olhar de Victor por um longo momento antes de ceder. Nikolai Volkov, disse ele. Ele está em Mônaco esperando meu contato. Ele sabe tudo sobre você, Victor. E sobre seu Liam. O nome atingiu Victor como um golpe físico. Ele recuou ligeiramente, seus olhos se estreitando. Nikolai, ele estava na Spetsnaz com a gente. Ele era leal. Leal a quem pagava mais, corrigiu Dimitri com desdém. Assim como Alexei. Você realmente tem um péssimo gosto para homens, irmão. Victor parecia à beira de explodir, mas eu coloquei a mão em seu braço, ignorando a dor no meu ombro. Victor, precisamos chamar a polícia. Eles podem rastrear esse Nikolai, mas precisamos fazer isso agora.
Ele assentiu, ainda mantendo Dmitri sob controle. Liam, vá para o quarto. Pegue o telefone na mesa de cabeceira. Ligue para o número de emergência e depois tranque a porta até eu te chamar. Dessa vez obedeci. Cada passo era uma agonia, mas consegui chegar ao quarto e ligar para a polícia, explicando rapidamente a situação. Eles prometeram enviar uma equipe imediatamente, mas eu sabia que, em Mônaco, mesmo a resposta mais rápida levaria alguns minutos. Minutos que poderiam ser a diferença entre a vida e a morte. Quando voltei ao corredor, encontrei Victor algemando Dmitri com uma eficiência fria, usando algemas que ele aparentemente carregava consigo. Dmitri não resistiu, mas seus olhos continuavam fixos em mim, como se ele estivesse calculando algo que eu ainda não conseguia entender. Você acha que isso acabou, Liam? Disse Dmitri enquanto Victor o forçava a sentar no chão. Você acha que me prender vai te salvar? Você não tem ideia do que está enfrentando. Cale a boca, disse Victor, mas havia uma nota de incerteza em sua voz que me preocupou. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o som de sirenes cortou o ar. A polícia havia chegado mais rápido do que eu esperava. Em minutos, a mansão estava cheia de oficiais armados, e Dmitri foi levado sob custódia, ainda sorrindo como se soubesse de algo que nós não sabíamos. Enquanto os paramédicos tratavam meu ferimento, Victor ficou ao meu lado, segurando minha mão com uma força que parecia tentar ancorar nós dois à realidade. Você foi estúpido, disse ele, sua voz rouca. Se jogar na frente de uma faca assim, você poderia ter morrido. Mas não morri, respondi tentando sorrir apesar da dor. E você também não. Ele balançou a cabeça, seus olhos brilhando com algo que parecia lágrimas contidas. Eu não mereço você, Liam. Você merece mais do que pensa, disse, apertando sua mão. E nós vamos superar isso, juntos. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de interrogatórios policiais, ligações de Victoria e tentativas de entender o alcance da rede de Dmitri. Nikolai Volkov, o contato mencionado por Dmitri, foi localizado pela polícia em um hotel de luxo em Monte Carlo, mas ele negou qualquer envolvimento com Dmitri e, sem provas concretas, foi liberado. Ainda assim, Victor insistiu em manter a segurança reforçada, convencido de que a ameaça não havia desaparecido completamente. Victoria voltou de Hong Kong 2 dias depois e nossa conversa foi tão dolorosa quanto necessária. Sentados no escritório dela, com vista para o porto, expliquei tudo. Meu amor por Victor, as mentiras dele sobre como conseguiu o emprego, a ameaça de Dmitri. Ela ouviu em silêncio sua expressão impassível, mas seus olhos traíam uma tristeza que eu não esperava. Eu sabia que nosso casamento não era perfeito, Liam, disse ela finalmente. Mas eu esperava que pudéssemos pelo menos ser honestos um com o outro. Eu sei, respondi, sentindo o peso da culpa. E me desculpe por não ter sido. Ela balançou a cabeça, dispensando minhas desculpas. Você encontrou algo real com Victor, algo que nunca tivemos. Não posso te culpar por isso, mas precisamos resolver isso de forma prática. O divórcio foi acordado de forma surpreendentemente amigável. Victoria insistiu em me deixar com uma quantia considerável de dinheiro, algo que eu inicialmente recusei, mas ela foi firme. Você não é mais o garoto pobre de Cork, Liam, mas também não é o marido de uma bilionária. Você precisa de algo para começar de novo. Victor, por sua vez, renunciou oficialmente ao seu cargo como meu guarda-costas, mas não saiu do meu lado. Ele alugou um pequeno apartamento em Mônaco, e eu me mudei para lá com ele enquanto o processo de divórcio avançava. Era estranho, depois de anos vivendo em uma mansão, me adaptar a um espaço tão modesto, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. Meses depois, com Dmitri ainda na prisão aguardando julgamento, Victor e eu começamos a construir uma vida juntos. Ele conseguiu um emprego como consultor de segurança, enquanto eu voltei a escrever, dessa vez com uma honestidade que não sentia desde meus dias em Cork. Minha nova novela, inspirada em tudo o que vivemos, estava tomando forma, e Victor era meu maior crítico e apoiador. Uma noite, enquanto estávamos deitados na nossa pequena cama, com o som do mar entrando pela janela aberta, Victor pegou minha mão e traçou as cicatrizes no meu ombro, agora quase completamente curadas. Você já se arrependeu? Perguntou ele, sua voz suave na escuridão. De quê? De tudo. Do risco, da dor, de mim. Olhei para ele, para aqueles olhos azuis que ainda me faziam perder o fôlego e sorri. Nem por um segundo. Ele me puxou para mais perto e enquanto nos beijávamos percebi que, apesar de tudo, as mentiras, o perigo, o caos,
Havíamos encontrado algo que valia cada sacrifício. O amor, como Victor uma vez disse, não era uma fraqueza. Era a força que nos mantinha vivos, que nos fazia lutar, que nos permitia enfrentar qualquer tempestade. E enquanto o mundo lá fora continuava girando, com suas ameaças e incertezas, eu sabia que, com Victor ao meu lado, estávamos prontos para enfrentar qualquer coisa. Se você gostou desta história, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais capítulos emocionantes. Nos conte nos comentários o que achou e como essa história te tocou. E quem sabe, talvez a jornada de Liam e Victor ainda tenha mais surpresas pela frente.